Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um Senta que lá vem o conto do Capitão Barba Negra. Para você que não sabe, esse vídeo que ele faz parte de um grupo, um conjunto de vídeos que estão sendo feitos para o Outubro Barba Negra, onde eu vou destrinchar toda a história do Barba Negra, pegando pontos da história dele, pegando a história do navio dele, pegando fatos, fazendo algumas historinhas um pouco diferentes. E no primeiro vídeo em questão eu acabei ensinando como fazer esse chapéu, o chapéu tricórnio do Barba Negra, e este é o segundo vídeo. Caso você queira conferir, dá uma olhada na playlist que vai estar aqui no canal, caso já tenha passado o mês de outubro, onde vão estar todos os vídeos sobre o Barba Negra do Outubro Barba Negra. Acontece que o personagem Barba Negra em questão, ele já foi explorado em diversos lugares. E o Barba Negra que nós estamos abordando nesses vídeos é o Barba Negra que aparece em Piratas do Caribe 4. Então, parte da história que vocês vão ver hoje é baseada nos fatos reais. A primeira parte é baseada na parte real da história do Barba Negra. E a segunda parte é uma forma de estar encaixando ele no roteiro de Piratas do Caribe. Uma forma de dar uma introdução para ele e depois o fim dele. Mas desde já peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para aquele seu amigo que gostaria de ver mais ou menos como é que seria a ideia do Barba Negra da Disney, certo? Dá uma olhadinha aqui, confere esse vídeo, confere os outros vídeos e faz parte da nossa tripulação. E considerando que a história do Barba Negra é consideravelmente longa, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. O Capitão Barba Negra, acredita-se que ele tenha nascido ali por volta de 1680, em Bridge, na Inglaterra. Um dos nomes que ele dizia ser seu era Edward Teach, mas como muitos piratas acabavam mentindo seu nome para não sujar o nome de sua família, não se sabe exatamente se Teach era o seu sobrenome real. A fama de Barba Negra em si só foi crescer anos depois, mas assim como diversos outros garotos da época, provavelmente ali pelos seus 14 anos, 15 anos, ele já devia estar trabalhando como auxiliar em alguns navios. A vida poderia ter sido excelente para ele se não fosse um pequeno evento. Acontece que a Guerra da Sucessão Espanhola, que talvez eu possa trazer um vídeo futuramente aqui no canal, ela acabou acarretando uma certa demanda de pessoas para a batalha. Isso além da Guerra da Rainha Anne, que eu posso estar trazendo também, mas sim, foi uma rainha real e ela foi prima do rei George, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Acontece que, já que a demanda era grande, diversas pessoas estavam no ramo da navegação. Diversos homens estavam servindo a rainha, diversos homens estavam servindo a coroa. Mas, quando a guerra acabou, não precisavam de tantas pessoas para estar defendendo o império. Foi então que, após a morte da rainha Anne, por algumas complicações de saúde e o surgimento do rei George no comando, ele acabou percebendo que diversas pessoas ali não estavam sendo necessárias. Foi então que ele acabou com diversas cartas. Essas cartas que eu digo, na verdade, são cartas de emprego. Ou seja, algumas pessoas, alguns marinheiros tinham uma carta que mostrava que eles trabalhavam para a rainha, para o império. A partir do momento que não precisavam mais deles, ele simplesmente foi lá e demitiu todo mundo. E um dos homens que acabou perdendo seu cargo como marinheiro, totalmente legalizado, adivinha quem foi? O Edward Teach. Como não estavam mais precisando dele e simplesmente estava sendo deixado de lado, acredita-se que Teach, nesse momento, acabou entrando na carreira de pirata, assim como diversos outros amigos seus. Isso porque, se ele tentasse entrar, vamos dizer assim, na companhia portuguesa ou de outros povos seguintes, provavelmente ele seria morto, isso porque ele duelou do lado inimigo, entre diversas outras razões. Nesse daqui eu não vou tentar focar tanto em nomes de pessoas, mas vamos dizer que a partir do momento em que ele começou na pirataria, ele acabou entrando para a tripulação de alguém que se tornou um grande amigo seu, um pirata que, entre alguns piratas, ele poderia até ser considerado um rei pirata. Assim como diversos outros marinheiros, ele acabou entrando numa tripulação, se tornando pirata, fazendo o que ele sabia com o que ele conhecia para tentar se manter vivo. E pouco a pouco ele foi conseguindo a confiança e a amizade do seu patrão, ou, de certa forma, patrão, do capitão do navio. Ele cada vez conseguiu um cargo mais elevado, até o momento em que a tripulação começou a observar os dois com uma certa semelhança. Mas uma coisa um pouco diferente existia entre os dois. Isso porque enquanto o capitão não deixava que a tripulação atacasse navios ingleses, meio que por respeito e tudo mais, o Edward Teach achava que não, achava que deveria ser feito o que fosse necessário para se manter vivo. Foi então que a tripulação optou por estar condecorando o Edward Teach como o capitão.
e de certa forma rebaixando o outro. Nesse caso não, o outro capitão ele não foi abandonado nem nada do tipo, só houve uma substituição de capitão. Os meses e anos foram se passando e cada vez mais o nome Edward Teach ganhava a boca do povo. Isso porque ele se mostrou cada vez mais sanguinário, cada vez pior, cada vez uma pessoa mais difícil de estar se convivendo caso você fosse tentar bater de frente com ele. Não só a sua fama cresceu, como também a sua tripulação e a sua quantidade de navios. Cada tempo que passava, ele conseguia novos navios, conseguia novas armas, conseguia nova tripulação. O tempo foi passando e ele simplesmente avistou o La Concorde em um certo dia. Quando ele observou aquela fragata francesa, ele se apaixonou de certa forma. E assim que o duelo acabou, ele resolveu que aquele navio seria apenas dele. O La Concorde já era consideravelmente poderoso, mas ele acabou ficando mais poderoso ainda quando o Teach resolveu adicionar mais armas a ele, mais canhões. Como aquilo ali era a maior riqueza para ele, ele meio que tirou o nome antigo, o La Concorde não existiria mais. A partir daquele dia, o navio se chamaria The Queen Anne's Revenge, ou A Vingança da Rainha Anne, em homenagem à sua falecida antiga soberana. A vida das pessoas após esse navio chegar nas mãos dele ficou cada vez mais difícil. Mas considerando que a gente tem muita história pela frente, eu vou ter de fazer um corte aqui e talvez relembrar futuramente em um outro vídeo, mas digamos que num determinado dia ele percebeu que ter o Queen Anne Revenge, ou Vingança da Rainha Ana, era de certa forma um pouco problemático. Isso porque a tripulação ali era gigantesca e tem quem diga que talvez ele tenha feito uma coisa de propósito para simplesmente poder diminuir a sua tripulação. O que ele fez foi, entre aspas, perder o navio. Isso porque o navio acabou ficando preso no local onde não estavam conseguindo tirar. Por mais que tentasse, ninguém conseguia tirar. Foi então que o Barba Negra resolveu deixar o Vingança da Rainha Ana ali e continuar a sua vida com os outros navios que tinha. Sim, ele deixou o Vingança da Rainha Ana para trás nessa época. Mas vale ressaltar que foi na época que ele tinha o Vingança da Rainha Ana que ele acabou ganhando este apelido que ficou marcado para o resto da eternidade dos piratas, o Barba Negra. O tempo passou e assim como antigamente, a sua fama começou a crescer. Os impérios ofereciam recompensas para quem trouxesse Barba Negra ou para quem simplesmente acabasse com Barba Negra. Mas mal sabia ele que não seria um povoadinho que iria acabar com ele, não. Seria um erro dele mesmo. Enquanto velejava com um de seus navios, Barba Negra acabou percebendo um outro navio que de certa forma lhe despertou interesse. O navio em questão ele não era tão armado quanto o do Barba Negra e também não era tão preparado para uma batalha. Foi então que quando a tripulação pensou em tentar escapar, Barba Negra disparou diversas vezes contra aquele navio. Maynard, o capitão deste navio, acabou percebendo que não teria chance se fosse em questão de bala de canhão. Foi então que ele pediu que a tripulação dele descesse para baixo do convés. Dessa forma, a tripulação ficou escondida e quando Barba Negra olhou, ele achou que havia acabado com a maioria ou que a maioria havia se jogado na água. Simplesmente ele achou que todos eles estavam com tanto medo que seriam capazes de se entregar de qualquer forma. E esse foi o último erro dele. Isso porque quando o navio emparelhou com o navio que seria abordado e o Barba Negra fez com que a sua tripulação fosse até o tal navio, Maynard fez com que os seus tripulantes saíssem de onde estivessem e atacassem a tripulação do Barba Negra. Vendo que talvez aquela fosse sua última batalha, Barba Negra não quis nem saber. Ele lutou até a sua última força possível. Tem quem diga que ele recebeu diversos tiros de mosquete, facas e até mesmo espadas foram utilizadas contra sua própria pele. Ele não se deu por vencido. Mesmo com tantos machucados, ele continuou duelando em pé e firme. Mas infelizmente chega um momento onde até o corpo do mais forte homem acaba sucumbindo. E Barba Negra acabou falecendo no convés do navio. Para mostrar o quão poderoso era, Maynard arrancou a cabeça de Barba Negra. E esta cabeça em questão ficou exposta ali, na parte da frente do navio, bem na frentezinha, para que qualquer pessoa que se aproximasse daquele navio visse a cabeça de Barba Negra, a última pessoa que havia sido derrotada naquele navio. Nesse momento eu gostaria de chamar atenção para um fato. Assim como a Calypso em forma de Deus escolheu David Jones para passar um pouco de seu poder, assim como a Caverna Sinistra escolheu o Salazar para estar passando também um pouco de poder para ele, alguma magia de um outro mundo, alguma magia muito poderosa acabou escolhendo Barba Negra neste exato momento. Tem quem diga que a hora que o corpo se separou da cabeça, ele acabou nadando ao redor do navio 3 vezes e subiu a bordo novamente. Tem quem diga que após a cabeça ser exposta na cidade, acabou desaparecendo dali. Na cidade onde eles haviam exposto a cabeça para todo mundo ver, a cabeça não estava mais lá. E, de alguma forma,
cabeça e corpo se reuniram em algum momento. O corpo de Barba Negra trazido de volta dos mortos, não se sabe como, voltou até aquele local onde ele havia deixado o Vingança da Rainha Ana. E nesse momento ele conseguiu pegar o Vingança e tirar daquele local. Nesse momento fica cada vez mais visível que realmente alguma coisa muito poderosa estava por trás de Barba Negra. Isso porque, de alguma forma, talvez em algum porto que ele tenha ido, talvez algum pirata que ele tenha duelado que não sabia o poder daquilo, de alguma forma ele acabou conseguindo a espada de Tritão. Uma espada que tem quem diga ter sido feita na antiga Atlântida. E essa espada em questão era uma espada extremamente poderosa. A magia que estava em torno de Barba Negra, junto com aquela espada, era canalizada de uma forma que fazia com que o navio conseguisse navegar sem ninguém na tripulação. Apenas Barba Negra e a sua espada já eram necessários, já era o suficiente. Ao longo de toda a sua vida, tem quem diga que Barba Negra teve 14 esposas, mas infelizmente não teve nenhum filho e nenhuma filha. Mas em algum momento dessa história, em algum momento disso, em algum momento de suas aventuras, ele acabou encontrando uma mulher. Com essa mulher então ele acabou se juntando, e esta mulher lhe deu uma filha, a qual deu o nome de Angélica. Ao que tudo indica, a mãe de Angélica infelizmente acabou falecendo logo após o nascimento. E para que a criança não ficasse exposta a tudo aquilo que existia próximo de seu pai, Barba Negra pegou a menina e levou até um convento espanhol, onde ela receberia a melhor educação e o melhor conforto possível. Uma outra coisa que essa magia acabou trazendo para ele foi a questão de poder trazer pessoas de volta à vida. Com a utilização da espada e com o que havia ali entrado em seu corpo, ou trazido para seu corpo após a sua morte, Barba Negra começou a fazer algumas coisas diferentes. O que antigamente era simplesmente uma fragata que havia sido modificada, Barba Negra fez algo a mais. Nessa fragata em questão ele acabou começando a colocar partes do corpo das pessoas que ele acabou atacando, e dessa forma todo o Vingança da Rainha Ana ficou decorado com crânios, costelas, pernas, braços, mãos, todas as partes ósseas possíveis. Além disso, quando ele percebia que a pessoa que ele havia atacado era de certa forma poderosa, poderia ser de grande valor para sua tripulação, ele não deixava que essa pessoa passasse para o outro lado da vida, mas sim ele trazia de volta de uma forma zumbizada. Ele transformava as piores pessoas de cada navio em zumbis, e esses zumbis trabalhavam para ele com o máximo de dedicação possível. Talvez também baseado nessa energia, na magia negra que existia em torno do novo Barba Negra. Considerando que agora ele não tinha tanta dificuldade para atacar navios, isso porque ele tinha a própria espada, ele utilizava a magia da própria espada para estar enfeitiçando outros navios. Com essa magia que veio do além, Barba Negra aprendeu a conjurar os navios e diminuí-los cada vez mais, fazendo com que uma garrafa fosse capaz de prendê-los, e o navio ficaria pequeno, caberia na palma de uma mão. E assim que ele conseguia cada vez aprisionar mais e mais navios, ele ia guardando como seus troféus de batalhas do passado. Anos e anos se passaram, e mais anos, e cada vez Barba Negra conseguia mais e mais navios para sua coleção, mais e mais zumbis para sua tripulação, e mais fama pelos mares do Caribe. Mas tantos anos passaram que o Barba Negra reviu uma pessoa do seu passado. A filha que ele havia deixado num convento espanhol anos atrás, acabou trocando uma de suas joias com a tia Dalma para saber onde estava o seu pai. Tia Dalma acabou dizendo onde ela encontraria. Ela reencontrou, mostrou, falou quem era, e assim Barba Negra trouxe ela para sua tripulação, percebendo que a garota poderia ser de grande importância. Assim como Barba Negra foi para a tripulação inicial dele, a garota foi se destacando cada vez mais, até o momento onde Barba Negra percebeu que poderia dar um cargo extremamente alto para sua filha, o de primeiro imediato, o braço direito de Barba Negra, a pessoa que após a fala dele era a segunda pessoa possível a estar falando. Foi então que, numa determinada noite, enquanto velejava, o Barba Negra acabou avistando um navio negro, um navio preto, que ele provavelmente já havia ouvido falar em algum momento de sua vida, em algum momento desses últimos anos de sua vida, o Pérola Negra. Ele avistou aquele navio e sem nem dar chance, sem nem dar nenhum aviso de parola, nenhum aviso de ataque, ele simplesmente começou a manipular a sua espada, fazendo com que a magia em volta dela fosse até aquele navio. O Pérola Negra em questão acabou se voltando contra sua própria tripulação. As cordas se amarraram em todo mundo, foram acabando com as pessoas, foram decapitando, foram fazendo diversas atrocidades com cada um dos tripulantes. Uma das cordas em questão veio e se amarrou na perna de Barbossa.
O capitão Hector Barbossa cortou a corda, mas outra nova corda acabou se enrolando. E outra, até o momento onde Barbossa percebeu que a sua vida iria acabar ali se ele não fizesse uma última coisa. Ele cortou a sua própria perna para conseguir fugir. Se jogou no mar, mas o Pérola Negra acabou sendo aprisionado numa garrafa e simplesmente sendo trazido para a Barba Negra como se fosse mais um troféuzinho ali. E a magia por trás daquele navio, por trás da espada, por trás do novo Barba Negra, também acabou entrando em um novo tripulante. Quando o Barba Negra fez esse ato de acabar com o Pérola Negra, o intendente veio a ele e falou que, baseado em tudo aquilo que já aconteceria na vida dele, ele estava fadado a partir daquele momento a ser morto por um homem de uma única perna. O homem de uma perna só. Barba Negra sabia que o destino queria que ele tivesse voltado à vida, ter feito tudo aquilo que ele fez. Ele teve uma certa confiança mais forte ainda no destino cada vez que passava, cada ano que passava, cada dia que passava. Mas ele se sentiu fadado a estar tentando corromper o próprio destino, para não fazer o que o destino queria que ele fizesse. Barba Negra então se lembrou de lendas antigas que falavam da Fonte da Juventude, uma fonte encontrada por Ponce de Leon que daria a um homem mais anos de vida, e talvez dessa forma ele conseguiria estar driblando a questão do fim da sua vida. Mas para que isso acontecesse, eles precisariam de uma pessoa que haviam lendas que já havia conseguido chegar na Fonte da Juventude. Quem era este homem? Jack Sparrow. Sabendo que Jack não gostaria de ver o seu nome associado a alguém que não fosse ele, Barba Negra e Angélica começaram a dizer por todos os lugares, começaram a falar, começaram a espalhar que Jack Sparrow estava procurando por uma tripulação. E naquele determinado mês, semana, dia, naquele dia específico, ele estaria na Inglaterra, mais precisamente Londres, com o seu navio procurando por uma nova tripulação. Quando saiu daquela cidade o rumor, Gibbs ficou sabendo que na Inglaterra estaria o Jack e foi até lá. Mas como o Jack e o Gibbs eram muito próximos, o Gibbs acabou sendo identificado como Jack e dessa forma ele acabou sendo preso como se ele fosse Jack Sparrow. Ele teve sorte porque o Jack também estava naquela cidade procurando o farsante, e quando descobriu que o seu amigo, ou melhor dizendo, que Jack Sparrow estava ali sendo condenado, ele foi atrás do tal homem, e aí viu que era o Gibbs. Jack acabou ajudando o Gibbs a fugir, mas eles foram raptados, podemos dizer assim, interceptados, pela Inglaterra, pelo rei George Augusto, duque de Bússulo, Edimburgo, arquitesoureiro e príncipe eleitor sagrado Império Romano, rei da Grã-Bretanha, da Irlanda e de todos que estivessem naquele lugar. Foi lá que o Jack acabou vendo o que havia acontecido com o Barbossa, e ele achou aquilo muito estranho, até porque um capitão afunda com seu navio, e com o Barbossa não seria diferente se não fosse algo extremamente perigoso que havia acontecido. O Jack conseguiu fugir, se encontrou com o farsante de Jack Sparrow, foi raptado e foi levado até a Vingança da Rainha Ana, onde a ideia do Jack estar ali foi utilizada para saber as coisas, saber onde estaria a Fonte da Juventude, por mais que eles já soubessem qual era a ilha que estaria. Em uma noite, enquanto Barba Negra repousava, ele escuta um tumulto no convés. Marujos abandonam seus postos sem ordem, sem permissão. Todos os homens diante do mastro tomando o navio para si. E quando ele descobriu que se tratava de um motim, ele fez no seu próprio navio o que ele costumava fazer nos outros navios. As cordas se viraram contra a tripulação, agarrando, segurando, não deixando que ninguém escapasse, até que ele se jogava na água, era trazido de volta e sendo exposto ali para o que Barba Negra quisesse fazer, a fim de mostrar que não era um homem bonzinho e que sim, seria capaz de fazer qualquer coisa até mesmo com sua tripulação. Barba Negra fez com que a pessoa que estava de vigília passasse pelo inferno do Vingança da Rainha Ana, que seria ser colocado para remar. Isso porque com a utilização da espada, ele conseguiria fazer com que todo o fogo do navio se transformasse no chamado fogo grego, e dessa forma, o fogo sairia pela parte frontal do navio, sendo disparado na pessoa que ele quisesse. No caso, naquele tripulantezinho que estava de vigília e que resolveu tentar ajudar no motim. Philip, um prisioneiro do navio que havia sido interceptado semanas atrás, meses atrás, ele tentou parar a situação ali, mas Barba Negra não quis nem saber. Por mais que Angélica tivesse deixado aquele homem ali para tentar salvar a alma do seu pai, que a qualquer momento poderia passar para o outro mundo, ele não quis nem saber de religião, não quis saber de fé, não quis saber de nada.
A vingança era aquilo, acabar com aquilo lá era o que ele deveria fazer. Todos os homens viram a torrente de fogo que foi contra o barquinho. E logo depois ficaram com medo, é claro. Desse evento, até uma certa parada que eles precisariam fazer futuramente, Barba Negra percebeu que o Jack e a Angélica haviam tido um caso no passado, e que ele poderia estar utilizando isso para estar manipulando qualquer um dos dois. Para que Sparrow não tivesse nem chance de fugir, Barba Negra fez um bonequinho de voodoo. E nesse bonequinho, caso Sparrow tentasse fugir, ou caso ele tentasse fazer o que ele quisesse, caso ele tentasse acabar com os planos de Barba Negra, era só acabar com o bonequinho e já era. Eles foram até a Baía da Espuma. Na Baía da Espuma conseguiram uma sereia, captaram uma sereia para estar utilizando a lágrima dela para estar fazendo um ritual profano. Foram até o local onde eles precisariam desembarcar para estar chegando na Fonte da Juventude. E quando eles viram que o caminho que eles precisariam fazer estava acabado, Barba Negra fez com que o Jack pulasse e fosse atrás sozinho. Isso porque ele saberia que qualquer coisa era só acabar com a filha dele e que o Jack nunca mais conseguiria viver tranquilo ao saber que a morte da Angélica era por culpa dele. Barba Negra, Philip, Angélica, Scrum e o resto da tripulação, ou parte do resto da tripulação, continuaram o caminho pelo meio da floresta, com a utilização da bússola de Jack Sparrow, para que eles conseguissem chegar até a caverna, até o local onde eles precisariam chegar para estar conseguindo a caverna onde estaria a Fonte da Juventude. E nesse meio tempo, Jack fez uma baita de uma aventura. No dia seguinte, quando se encontraram, eles foram até a fonte. Após o Jack pegar os cálices e proferir as palavras água de vida, que estava escrita nos cálices, uma abertura sobrenatural acabou se fazendo nas pedras. Eles conseguiram passar para o outro lado. E quando finalmente o Barba Negra estava prestes a entrar em contato com a água da Fonte da Juventude e acabar de uma vez por todas com aquele peso que o universo tinha colocado sobre suas costas, o Homem de uma Perna Só surgiu. Acontece que Hector Barbossa também estava ali, havia ajudado Jack naquela aventura, e estava ali para duelar contra Barba Negra para que acabasse com ele. De um lado, se mostrando um homem respeitoso para acabar com a raça de Barba Negra segundo as leis da Inglaterra. Pelo outro lado, um homem muito vingativo que simplesmente queria vingança por algo que aconteceu para ele. Ele estava pouco se lixando para o resto. Edward Teach. Pelos crimes cometidos em alto mar e pela autoridade a mim concedida por Sua Majestade o Rei, e com muita satisfação pessoal, eu coloco sob custódia da corte e declaro você meu prisioneiro. Meu tempo acabou. É isso? Seus crimes incluem, mas não se resume só a pirataria, traição, assassinato, tortura da forma mais hedionda, inclusive o roubo brutal de uma perna direita e zoadas corte cabeludo. Você ousa desafiar esta espada tão longe do seu navio quanto estamos? Ou pode ser o frio bafo do destino, mas eu vou lutar até o fim. Por Deus, matem todos! O duelo foi forte, foi poderoso, e qualquer um dos dois ali poderia estar vencendo. A força, a agilidade, poder de espada, domínio de batalha e tudo mais era muito igual entre os dois, o que mostrava que independente de magia, independente de dificuldade para andar, os dois eram iguais nesse assunto. Quando o Barba Negra finalmente ia conseguir vencer, aparecem os espanhóis. Os espanhóis estão ali para destruir a fonte. Isso porque apenas Deus pode dar vida eterna e não aquela água pagã. Quando o Barba Negra se distrai, Barbossa o corta com uma espada infectada com as tripas de sapos venenosos. Ou seja, se mesmo que o corte fosse ali costurado, fosse limpinho, o veneno de sapo já estava no sangue dele. Ou seja, o Homem de uma Perna Só acabou com Barba Negra. Enquanto isso, os espanhóis acabaram com a fonte e as pilastras que seguravam o lugar caíram em cima dos zumbis, de uma forma meio conveniente, mas deixa quieto. A tripulação do Barba Negra ficou com medo, mas o Barbossa pegou a espada de Tritão, a espada que o Barba Negra tinha, e dessa forma a magia continuou na espada. E o Barbossa pôde utilizar para o que ele quisesse. Ele reivindicou a espada, a tripulação e o navio de Barba Negra como pagamento pelo que havia acontecido com ele. E Barba Negra ficou ali, largado no chão. A última chance que ele tinha de vida era beber a água da fonte. Mas o Jack tinha uma escolha muito peculiar. Isso porque não só ele entrou em contato com o veneno, mas também a Angélica. Então o Jack só poderia salvar já que só tinha uma lágrima. O próprio Jack deixou que o destino deixasse aquilo escolher. Ele mentiu sobre os cálices. Ele falou que não existia água com a lágrima.
e no outro apenas água. A pessoa que bebesse a água com a lágrima ganharia todos os anos de vida da outra. Quando ele falou qual era o que tinha lágrima, Barba Negra não quis nem saber. Ele tomou o que tinha lágrima e que se dane a filha dele. A filha dele, para salvar o próprio pai, para deixar que o pai dela sobrevivesse, ela foi lá e tomou o que ela achava que só tinha água. Mas, como o frio bafo do destino não sopra pro lado errado, Barba Negra havia escolhido o cálice errado. E dessa forma, todo o restinho de vida que ele teria acabou sendo passado para sua filha. E dessa forma, a última cena que nós temos de Barba Negra é o seu corpo se desmanchando enquanto a água da fonte acaba com ele e acaba curando a sua filha. O corpo de Barba Negra foi a cada vez destruído e destruído e destruído, até que sobraram apenas os ossos. Aquilo que se transformou na decoração principal do seu navio virou apenas o seu fim. Aquilo que sobrou dele, ali, no chão, largado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Eu sei que ficou bem longo, eu sei que tá saindo um pouco atrasado por causa de uns problemas que aconteceram. Quem me segue no Instagram sabe bem. Aproveitando isso, me segue nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, @cap.michael, e dá uma conferida nos outros vídeos e tudo mais. Dá uma conferida nos outros vídeos, no que eu ensino a fazer isso aqui, no vídeo que eu acabo teorizando quem realmente talvez possa ter matado Barba Negra. Isso por causa de outras coisas que acontecem que a gente pode estar interpretando. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, mais precisamente agora no Outubro Barba Negra, onde eu vou trazer os vídeos sobre o Barba Negra e também o que aconteceu, como era, como ficou o Vingança da Rainha Ana, que vai ser debatido no próximo vídeo, até que qualquer um desses chegue, ou até outros, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, e tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.